Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Miriam. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a ciência da informação, falar um pouquinho da sua evolução e nada mais do que falar sobre o artigo de Saracevic, que é a melhor definição que a gente tem, né? Eu, pelo menos, considero sobre ciência da informação. Então, quem que são esses? O autor, né, que é o Saracevic, que ele é formado em tecnologia, né, na Croácia, em engenharia elétrica, e ele fez mestrado e doutorado na área de ciência da informação, tanto ciência da informação como biblioteconomia. Ele é um grande estudioso aí da área. Quem traduziu esse artigo foi Ana Maria Cardoso, uma fundadora do curso que eu fiz, né, de ciência da informação na PUC. E é isso. Bom, vamos lá. Os assuntos que esse artigo aborda são evolução da ciência da informação, influência na ciência da informação e da indústria da informação, definições contemporâneas de ciência da informação. Então, na introdução a gente vê que esse autor ele fala, né, sobre o texto dele, ele fala o que é a ciência da informação, que em suma é uma ciência capaz de organizar, estruturar e recuperar as informações. A ciência, né, da informação, ela, segundo dois autores citados por Saracevic, o Versini e Nevelin, a ciência da informação desenvolveu-se historicamente porque os problemas informacionais modificaram sua relevância para a sociedade e, consequentemente, para a disseminação, para os que delas necessitam, e se tornou um fator de responsabilidade social. Os primórdios dela, eu vou falar mais na frente, em torno da década de 50 e 60. E a gente teve uma necessidade, né? Antigamente a gente, quando surgiu a escrita, né, teve a própria quando surgiu o surgimento da cópia, né, capaz de produzir os livros em maior escala, começou-se então ter um surgimento de documentação, né, de livros, de publicação inclusive da Bíblia, né, foi uma das primeiras aí, é um livro mais vendido. E aí a gente teve, né, antigamente quem quem era detentora dos livros era a igreja, e aí teve a revolução, né, o período lá que a igreja, né, ela detentia esses livros, né, e ela parou, né, e tal, com a parte, o Martinho Lutero, ele veio, ele disseminou mais, né, e tirou um pouco essa coisa de que o conhecimento era da igreja, e teve outros, né, acontecimentos, mas desde os primórdios, né, a gente já tinha noção de que a informação era importante, porque a informação ela gera conhecimento. Então a gente nesse livro, nesse artigo, quer dizer, esse autor ele fala muito sobre o boom da informação, né? O boom a explosão da informação, que nesse artigo ele cita esse nome. Então o artigo ele discorre sobre ciência da informação e traz vários conceitos, né? Segundo Saracevic, a ciência da informação teve origem na revolução científica e técnica que originou pós-guerra. Então já ali na Segunda Guerra Mundial, né, veio a necessidade de se, né, pensar em informação como indústria, porque quem tinha informação tinha o poder, né? Então a
a gente teve essa necessidade de se gerir a informação. Então, é uma difícil tarefa de tornar crescente, né, o acervo de conhecimento, gerou a necessidade de uma ciência capaz de organizar, estruturar e recuperar essas informações. A essa ciência deu o nome de ciência da informação. Então, a gente teve as origens aí no pós-guerra, aqui no Brasil, que ficou muito conhecido o sistema de informação, né, como que eles estruturaram a informação, foi esqueci, foi na ditadura militar. Foi um período que teve muita informação, é um período que teve um regime militar, que teve muito acúmulo de informação, onde a informação era poder nessa época. Então, eles detentiam e registraram muita coisa, existiu muito documento dessa época. A gente tem um acervo imenso, né, de documentação dessa época, e que foi um dos maiores da América Latina de regime militar, né, o acervo. Então, a ciência da informação, ela teve o bojo na Revolução Científica e Técnica, assim como na Segunda Guerra Mundial originou várias tecnologias, né, por exemplo, para comunicar, houve também o surgimento da ciência da informação. O surgimento da ciência da informação, junto com o surgimento da computação, eles estão atrelados. Então, esse autor ele fala que começa na década de 50 e 60, e aí ele cita Bush em 1945. E ele cita esses dois aí, que eu vou falar mais na frente. Então, aqui nesse capítulo Origem e Antecedentes Sociais, ele fala que Bush, né, que identificou a explosão informacional nessa época, já nessa época que ele já identificou a explosão informacional. E ele propôs um aparelho que fizesse todo esse tratamento de informações, que é o MEMEX, né, que é um aparelho que ele agrega, né, um pouquinho de inteligência artificial, né, que é também uma origem da inteligência artificial. E Bush, ele definiu duas coisas. Ele definiu o problema crítico, que é a explosão informacional, e propôs a solução, que é o MEMEX. E aí Nevelin também, nesse mesmo capítulo, só que em 1975, eles apontaram que a CI desenvolveu isso historicamente porque os problemas informacionais modificaram completamente a relevância da sociedade. Em outras palavras, transmitir o conhecimento para aqueles que necessitam era uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social parece ser o verdadeiro fundamento da CI. Problemas informacionais que ao longo do tempo, se estiveram mais ou menos presentes, mas a sua importância real ou percebida mudou. Essa mudança foi responsável pelo surgimento da CI, e não apenas dela, né? Então, é um problema mais social, né? O problema de surgimento da ciência da informação foi um problema social, né? Um agravante que teve na época. Então, ele avalia muito, fala que se é informação, né, o que é informação, se não é relevante, não é informação. E aí ele pegou outros focos, né, como bibliometria, buscando a visão de Nevelin, que possui ambiguidade, né, na estrutura, como abordagem estrutural e outras coisas, né, que eu vou falar mais na frente, muito focada à comunicação. E aí ele surge, né, com outro item, que esse é muito interessante a gente falar, que é a recuperação da informação. Então, o maior problema do tratamento de informações, e até hoje é considerado o maior problema, que é a base da ciência da informação, é a recuperação da informação. Então, a recuperação da informação, ela leva em conta vários fatores intelectuais, entre outros, né? Indexar, né, catalogar
uma estrutura em massa de informações é complexo, né? Hoje em dia a gente tem aí o Big Data, entre outros automatizações, né? Só que essas automatizações, elas buscam dado em massa e por um parâmetro, né? E a recuperação da informação dentro da biblioteconomia, que é uma das bases, ela leva um fator muito, ela tem vários fatores que são muito importantes, né? Que usam o intelecto ali para poder identificar aquele não só codificação, né? Mas eu uso o lado intelecto para codificar e para recuperar a informação, né? Que a gente tem o uso de tesauros, de taxonomias, de mapas conceituais, né? Entre outros, né, fatores, né, de biblioteconomia. Então a gente teve aí a recuperação da informação, que é o principal característica da ciência da informação. A gente vai ver que está muito linkada com a tecnologia, né? Porque hoje em dia a gente recupera informação eletrônica, que está mais ligada com a ciência da informação. E aí teve também a indústria informacional. A partir desse momento lá no pós-guerra, que a gente teve ali vários serviços de registro de informação, de melhoria tecnológica, de transformar o conhecimento ali em um documento, em ter tecnologia capaz de gerar informação e trabalhar com ela, a gente teve ampliou o leque de indústrias e passou a ter o fato da indústria informacional. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Google, é uma indústria totalmente informacional, né? Ela trabalha mais com informação do que com máquina em si. Então a informação ela é base, né, para a ciência da computação. E outro fator que é importante também a gente falar é que essa indústria da informação, ela gerou-se, né, novos profissionais capazes com novas profissões, né? O interessante é que uma profissão, gente, ela não, às vezes ela termina, né, e começa outra. Por exemplo, há alguns anos atrás a gente não tinha profissão de youtuber. Hoje a gente tem. Assim, algumas profissões, elas vão se adaptando, né, ou vão deixando de existir, criando outras, né. A ciência da informação dentro de algumas universidades, por exemplo, eu fiz um curso que foi graduação de ciência da informação. É um curso que teve início e fim, acabou dentro aqui da universidade. Mas tem outros lugares que chamam esse mesmo curso de gestão da informação, ou biblioteconomia e documentação, né? Tem outros nomes, dependendo do lugar. Se você está assistindo esse vídeo e quer saber qual que é coloca aí nos comentários aí qual que é o curso que você fez ou que você conhece que tem a ciência da informação como base. Então, a evolução da recuperação da informação. Então, considerando a informação como um problema, né, tem-se aí a explosão informacional. E a recuperação da informação tornou-se uma solução bem sucedida e encontrada pela CI. A gente, por exemplo, um bom exemplo de recuperação da informação que a gente tem são as bibliotecas, né? Aquele acervo imenso ali que você consegue registrar por código e, né, a maioria das bibliotecas são bem organizadas, e que você cataloga o livro e ele vai estar ali naquela junção ali de aglomerado, né, vários, né, livros com o mesmo assunto, né? Você consegue agrupar os livros por assunto. Então, você consegue recuperar o livro dentro de vários tipos de conhecimentos que existem, né? Vários cursos que existem, várias disciplinas que existem. Então, o interessante é que esse autor coloca como descrever intelectualmente a informação, como especificar intelectualmente a busca
e sistemas, técnicas e máquinas devem ser empregados. A gente tem vários tipos de disciplinas, né, dentro da computação que trabalham com o tratamento de dados. A gente tem hoje o Big Data, dentro da biblioteconomia tem o Linked Data, temos vários tipos de ações, né, que hoje em dia são voltadas aí para tratamento de dados eletrônicos, que a gente faz uma sinergia aí de tratamento de informação mesmo, seja ela eletrônica ou física, mais que se tem, e o futuro é mais documentação eletrônica. Então, a recuperação da informação ela foi responsável por inúmeras aplicações bem-sucedidas, como produtos, sistemas, redes, serviços. O próprio Google, né, antigamente era o Yahoo, que era muito usado para busca de informações, para busca recuperar as inúmeras informações que tinham ali na internet. E hoje é o Google. E engraçado que o Yahoo ele tinha uma estrutura ali de indexar, né, de estrutura lógica de busca mais interessante, inclusive, que para a biblioteconomia era uma estrutura mais interessante do que o próprio Google. Mas o Google pegou uma margem maior e acabou sendo mais conhecido e mais difundido do que o próprio Yahoo. E o Yahoo acabou tendo, existe ainda, mas ele acabou tendo essa indexação, ele não faz mais esse tipo de catalogação, né? Então, a gente tem aí a recuperação da informação, que engloba aspectos intelectuais na descrição de informações e suas especificações para busca, além de qualquer sistema de técnicas e máquinas empregadas para o desempenho da operação. Então, ali uma recuperação da informação ela leva vários fatores, de várias técnicas dentro da ciência de informação e biblioteconomia que usa para se recuperar a informação. A gente tem vários tipos de mecanismos de organização da informação para que tenha como finalidade principal recuperar de forma eficaz. Então, a gente teve a CI no meio que foi visto de problemas, né? A gente tinha problemas informacionais imensos e aí surgiu a explosão da informação e posteriormente a ciência da informação para tratar esse boom. Então, esse autor, Saracevic, ele fala que a evolução da ciência da informação ela teve como origem né, ele fala, inclusive, ele fala algo que uma professora falou, que eu também concordo com ela, de que ele fala que a origem, a ciência da informação, ela teve naturalmente, né, ela teve sua base como interdisciplinar, né? Não. Teve o boom para saber, a ciência já é algo consolidado, né? Porque toda disciplina, ela é interdisciplinar, né? Agora, a natureza dela é que teve um problema informacional e a junção de tudo, né, que criou essa ciência específica. Se você pegar qualquer curso aí, ele tem muita relação interdisciplinar, inclusive com a informação, que é a base da ciência da informação. Então, aí, esse autor, ele coloca 4 disciplinas que fazem, né, com que a CI exista. Só que ele não fala ele fala que não são só essas, né? A gente tem hoje em dia administração muito focada dentro da ciência da informação também, com a parte de mapeamento de processos e outros. E aí ele fala que teve a biblioteconomia, né, em si, com a parte de catalogação, de classificação, né, que é a ciência responsável por classificar e recuperar a informação. A ciência cognitiva, que está muito relacionada com a inteligência artificial, né, com a parte do usuário também, estudo de uso e usuários. A ciência da computação, que vem com a parte de
de tecnologia. Esse é o principal item que esse autor ele fala, né? Por isso que a gente escolheu ele para falar de ciência da informação, porque ele fala que a ciência da informação ela tem em sua essência a tecnologia, né? E esse é o fundamento principal da ciência da informação. Comunicação, né? A comunicação aqui em si não é a comunicação que a gente tem costume de ver, né? Mas é uma comunicação bem enraizada ali no fluxo informacional. Eu vou falar mais na frente, né? Por que a comunicação está atrelada. Então ele fala que a ciência da informação ela é interdisciplinar, né? Assim como todas as outras ciências, elas são interdisciplinares. Por exemplo, você vai na biologia, você tem a classificação também. Inclusive, a classificação de gênero e espécie, né, veio de lá para a biblioteconomia, para a ciência da informação também. Então, a ciência da informação e a biblioteconomia não é uma área debaixo da outra, mas sim são duas áreas muito próximas. E aí teve a interdisciplinaridade, né, que é a junção ali de profissionais, né, que tem um propósito ali de solucionar problemas informacionais. E é a mesma coisa, né? São vários, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você não tem a biblioteconomia como curso de graduação, você tem como especialização. E aí ele coloca, né, a ciência da informação por natureza interdisciplinar, né, que eu falei que ela não é por natureza, né, mas sim todas as ciências, se fossem todas as ciências, são por natureza interdisciplinar. Ela é uma ciência que criou, mas que ela também é interdisciplinar, não é um monopólio. A ciência da informação está ligada à tecnologia, isso é muito importante. E ela foi um papel, a ciência da informação foi uma participante ativa e deliberada na sociedade da informação. Ou seja, ela surgiu ali como uma solução para o boom, para aquela explosão de informação. A interdisciplinaridade, o que é? A interdisciplinaridade é a troca, né, de especialistas, né, de conhecimento, interação entre as disciplinas de pesquisa. E ela é considerada uma ação um item que tem quase todos, né, ou todos os cursos. Tem cursos que são bem certinhos, né, por exemplo, antropologia. Tem alguns cursos que são bem enraizados e detêm um conhecimento bem restrito. Outros já tem, a maioria é interdisciplinar. São várias áreas de conhecimento que se cria aquele curso em si, não tirando ali a essência da disciplina da essência da ciência, né, em si. Então, o que é, né, a biblioteconomia e o papel dentro da ciência da informação? Então, a biblioteconomia ela tem uma longa e orgulhosa história, né, de muitos anos aí, voltada à organização e à preservação de uso de registros gráficos humanos. Então, são sistemas de comunicação, né, muito importante para a sociedade, né? A gente tem aí uma base bem consolidada da biblioteconomia e é uma ciência que muito forte, né, muito enraizada. Então, assim, alguns, né, eu não gosto muito de separar. Eu coloquei porque uma outra colega que estava apresentando comigo acabou colocando, mas eu não gosto muito de separar, não, porque a gente não está nesse intuito de falar o que é ciência de informação, o que é biblioteconomia, isso é meu, isso é dele. Não. A gente tem que pensar em soluções junto com outros, né, profissionais, por isso que é interdisciplinar, para que se chegue em um fundamento. Se eu juntar
um conhecimento de um com o outro, que se os dois sabem a mesma coisa, eu não vou ter ideia nova, não vou ter inovação. Então, o principal caráter pensante é realmente essa interdisciplinaridade. Então, dentro da biblioteconomia, ela trabalha o tratamento e a disseminação da informação. Na documentação, na arquivologia, tem-se o registro da informação, e na ciência da informação, a mensagem. Mas isso não é bem separado, tá, gente? Isso aí a gente tem vários itens que a gente consegue compor uma área. A biblioteconomia, a gente tá muito assim, consegue ver visualmente, né, porque ela está enraizada e ela já vem aí, muita gente conhece, né, o que é uma biblioteca. A ciência da informação, ela vem muito ligada a processos, né, a fluxos informacionais e tecnológicos. E a documentação, ela tem aí suas características, né, de organização de documentos e organização e gestão de documentos, que também é importante. É bom a gente frisar porque, né, se você quiser aprofundar mais, então a gente tem, né, várias questões que são colocadas aí pela ciência pela biblioteconomia e ciência da informação. Elas são muito relacionadas, mas elas são são diferentes também. Então, campo comum entre biblioteconomia e ciência da informação: compartilhamento, seu papel social e preocupação com os problemas efetivos dos registros gráficos. E as diferenças da biblioteconomia e da ciência da informação: seção de problemas, definição, questões teóricas apresentadas, né, porque a natureza e grau de experimentação empíricos, como conhecimento prático e competências derivadas. Mas, em si, biblioteconomia e ciência da informação são muito juntas, principalmente porque a parte de recuperação da informação veio muito atrelada às bibliotecas, né? As bibliotecas aí têm um papel importante, hoje em dia geralmente eletrônica, mas ao longo de muitos anos as bibliotecas, né, têm sido um campo de muito estudo e muito tratamento de recuperação da informação. A computação também ela veio junto praticamente com a ciência da informação. A gente não fala que a gente não fala de um sem o outro, né? Os dois estão muito enraizados também. E o CDC que ele trouxe, né, essa tecnologia embutida para a ciência da informação, que é algo que é muito similar. E fala um pouquinho da computação, da inteligência artificial, a ciência cognitiva, né? No caso a preocupação, né, de inteligência artificial. Hoje em dia a gente sabe que a inteligência artificial ela é muito mais preocupada com a questão ética do que com a parte de tecnologia só em si. A tecnologia ela avança muito rápido, né? E a gente, assim, às vezes a gente não consegue nem acompanhar de tão rápido que é a evolução tecnológica. E muitas das vezes é uma área que também ela está bem enraizada, né, no mundo, não só a ciência. Eu acho que a própria ciência tem dificuldade de acompanhar a tecnologia, porque é muito rápido, né? E aí a ciência da informação ela tem esse problema também de acompanhar a tecnologia, porque é algo muito rápido. Às vezes, assim, o tempo de você criar um livro, de fazer um artigo, publicar, fazer um livro, publicar, às vezes já lançou outra tecnologia e você já tá obsoleta aquela. Então, assim, é muito rápido o desenvolvimento tecnológico. E hoje em dia a gente tem aí o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial
né? E a gente preocupa mais com a questão ética mesmo da evolução da inteligência artificial do que o próprio tecnologia. Então a ciência cognitiva, né, que veio aí como a teoria da computação, é que a IA ela não seja só programação, né, ela seja algo bem ético, muito próximo do ser humano e da sociedade. Então envolve questões muito além do que só tecnologia e informação. Então a inteligência artificial ela veio com essa parte bem interação de computador e homem, né? Então é ensinar a máquina a pensar. Então a IA é a arte de programar em computadores para fazer coisas inteligentes. Um pouquinho para quem não sabe. Então a gente tem dois tipos de IA. A gente tem a IA forte e a IA fraca. A IA forte é um conceito que tem IA fraca. Este conceito entende que a construção de sistemas são ser uma forma inteligente, entretanto, não são capazes de raciocinar por si próprio. Um motor de interferência, o chatbot, por exemplo, nada mais é do que vários encadeados, não tendo raciocínio nem vontades, pois uma máquina se baseia no insumo do conhecimento fornecido por um homem. E já a IA forte, ela se aproxima mais. Essa perspectiva é relacionada com a criação de computadores com consciência e que possam pensar, e não somente simular raciocínios. Então a gente tem aí vários exemplos aí de IA fraca e IA forte. Por exemplo, IA fraca, sistemas inteligentes, hipertextos, bases de conhecimento, interfaces inteligentes, interação homem-máquina. IA forte, um modelo teórico de cognição na qual a informação enquanto fenômeno se desempenha mais importante papel. Portanto, esse modelo pode também contribuir para a pesquisa de ciência e informação. A gente tem aí vários tipos, né? Eu falei de alguns trabalhos, né, da classificação, e dentro da IA a gente tem a ontologia, né, que é bem enraizada mesmo dentro da IA, da semântica, entre outros itens que a gente usa também de recuperação, técnicas de recuperação da informação que a gente usa dentro da IA. A comunicação é interessante, né? Então a gente falar sobre a comunicação, além desse autor falar sobre a comunicação, e ter a necessidade que tem da comunicação e a informação de estarem juntas, né, próximas. E a gente sabe, por exemplo, que a gente tem diversos tipos de problemas, né, informacionais na comunicação. E a gente tem uma forte preocupação é que a comunicação ela seja verdadeira, verídica, né? As fontes de informação também que a gente fala. Mas um dos principais fatores é a veracidade ali da informação. Hoje em dia a gente tem muito fake news, né? Então a gente fala que esse autor fala que a comunicação está muito mais além do que a comunicação em si que a gente fala, né? Está mais enraizada como processo aqui na parte de ciência e informação. E esse é o fluxo de comunicação comum que tem aí, que tem o emissor, a mensagem e o receptor, né? Quanto mais interferências a gente tem nesse fluxo, pior é a qualidade de informação. A gente tem que não ter ruídos nesse processo para que a informação chegue de forma eficaz e verídica, né, no receptor, para não ter ruídos. Então a comunicação ela tem que ser a raiz não implica uma permanente articulação entre o discurso humano e o próprio mundo. Então é muito mais do que só comunicar, é pensar ali em todo o fluxo informacional. Então, conclusão que o autor fala é que o humano e tem relações homem-tecnologia,
e muda os critérios de eficácia e a necessidade de criar-se a ciência da informação. O homem, ele, com a tecnologia, a gente tem ali relações muito próximas, né? E tem que buscar um equilíbrio entre os dois. Então, ainda é uma área de constante expansão. Mudando os critérios, né? Aqui fala um pouquinho sobre a preocupação da ciência da informação desde os primórdios, com as relações tecnológicas, as mudanças, né, que interferem na parte social, em sistemas de informação, seleção de informações, seleção de fontes, né, corretas, o uso correto da informação. E o interessante é que esse autor, ele cita, não sei se vocês estão vendo aqui, ele cita esse livro aqui, é interessantíssimo. Esse autor, ele fala sobre ecologia da informação, e aí ele fala que não é só efeito Gutenberg, que chama também, e ele fala que não é só a tecnologia, não é só o uso da tecnologia. A gente tem aí uma ecologia, que são usuários, produtores de conhecimento, instituições, né, empresas, financiadores, editores, canais de divulgação, bibliotecas e usuários. E aí gira aí o ciclo. Uma ecologia, igual a ecologia, né, um animal, se um animal cair em extinção ou desaparecer uma espécie, provoca todo o processo na cadeia. Aqui é a mesma coisa. Um não pode ficar sem o outro. E aí tem esse livro aqui que eu indico para vocês, que fala sobre ecologia da informação. Aqui tá apagado não, tá com uma taxa, mas porque só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. Então é um livro do Davenport, também é outro cientista bem consolidado na área de ciência da informação. E aí, né, aqui é só para focar que uma parte da cadeia não existe sem a outra. Então a gente tem esse autor, o Sarasavi, que ele fala ainda que primeiro tem que buscar soluções e mecanismos para diminuir o isolamento, os conflitos dos vários elementos da cadeia, né? Não pode ter conflito. E existem muitas questões técnicas envolvidas que requer muito trabalho, né? A gente está longe de solucionar o problema informacional que existe no mundo, mas a gente não vai conseguir nunca resolver tudo, né? Organizar toda a informação que existe no mundo, mas que existem técnicas e estão sendo estudadas por grandes cientistas aí. Então tem a necessidade da ciência da informação, ela é muito grande, né? A gente não consegue resolver todos os problemas informacionais, mas a gente tem que saber quem vai direcionar, como e onde, que são os profissionais da ciência da informação. E a ciência da informação, ela também não detém um monopólio, ela não está sozinha, ela está junto com o profissional da computação, da biblioteconomia, da administração, da sociologia, da economia e outros profissionais também. Então não são só aquelas 4, né, disciplinas, áreas, mas que tem outras áreas. Aqui na UFMG tem um curso, tem a Faculdade de Ciência da Informação, dentro dela tem a museologia, que também é muito parecido com a biblioteconomia, uma vez que ela carrega ali uma biblioteca, né, histórica, bem viva, né, e vista, né, de uma maneira muito interessante ali também. Ela carrega todo o histórico também no museu. A biblioteconomia, a computação, a comunicação, a ciência cognitiva e outras ciências que existem. Então fala que não é um monopólio e ela está muito enraizada à tecnologia. Então, considerações finais, né? A ciência da informação tem
os seus diversos pontos de vistas, mas o reconhecimento como disciplina social e científica foi em meados de 60 e atualmente é uma área interdisciplinar. A partir do momento que a ciência da informação tenta construir um modelo de sistema, ela deve basear-se em diferentes modos de pensar, agir do ser humano, levando em consideração esse momento de subjetividade e as diferentes perspectivas que fazem um modelo ideal que atenda o usuário. Então é muito mais importante a gente não preocupar só com a informação em si, mas preocupar com o fator humano e o fator social. Isso aqui eu coloquei para quem quer cursar ou pretende entrar nessa área, né? O interessante é que esse próprio César Civic, ele coloca essa frase: não somos de Popper, não somos estudantes de assuntos, mas estudantes de problemas, e que os problemas constituem os recortes de qualquer assunto ou disciplina. E uma frase que eu ganhei essa frase da própria Ana Maria Cardoso, em um presentinho, e eu achei interessante colocar: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristezas e caminhos se não for a mágica presença das estrelas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês por ter ficado até aqui e ative o joinha se gostou.